E agora, na playlist de Processo Civil 4, sejam todos bem-vindos. Quero fazer uma passagem aqui com vocês, espero não superar 30 minutos, porque o objetivo é trazer conteúdo em curto espaço de tempo, justamente para a gente se situar no tempo e no espaço. A matéria de direito processual civil ela é um pouco complicada para quem não trabalha com isso no dia a dia. Então, fica muito complicado para o acadêmico tentar identificar os termos técnicos e a aplicabilidade desses termos técnicos. Então, para facilitar e a gente se situar, eu busco sempre nos primeiros dias de aula trazer um universo e situar vocês nesse universo, né? Eu costumo desenhar uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente coloca a petição inicial, coloca a sentença, e aí temos uma parte, colocamos recurso de apelação, acórdão, temos outra parte, colocamos embaixo cumprimento de sentença e a sentença final como uma terceira parte. Só que aqui a gente vai trabalhar Direito Processual Civil 4, que no caso seria a quarta matéria processual com a identificação do procedimento especial, ou seja, vamos estudar ações específicas, ações especiais com requisitos diferenciados, procedimentos diferenciados dentro desse universo de linha do tempo que eu construí com vocês em sala de aula. Tá? Então, aqui eu faço uma passagem sobre princípios importantes que nós temos que identificar, princípio da inércia do judiciário, princípio da ampla defesa, princípio do contraditório. Identificando isso, a gente entra justamente no ponto da linha do tempo. Tá? Meu nome é Leonardo Antunes, para quem não me conhece, quem não está comigo em sala de aula e está chegando aqui agora, aproveite o conteúdo, esse conteúdo de aula inaugural, para você se situar no tempo e no espaço. Vejam as outras playlists, porque tem playlist de direito civil, tem playlist de direito processual civil, tem direito digital, direito econômico, que pode ajudar, inclusive, no seu exame de OAB. Então, esse direcionamento também serve para exame de OAB. Nós temos uma playlist também aqui que eu resolvo questões da OAB e elaboro peça processual. Tá? Ao longo desse semestre, nós vamos ainda colocar mais conteúdos interessantes aqui. Tá? Para você que não é meu aluno e para você que é meu aluno, o direcionamento para as avaliações, o resumo de conteúdos importantes estão por aqui. E que vai ajudar para depois que você se formar na faculdade, ter pelo menos um encaminhamento, além daquela ideia que a gente troca em sala de aula sobre mercado, sobre empreendedorismo, sobre prestar atenção nas aulas, sobre questão de entender o ponto de divergência dos conteúdos, divergência doutrinária, tudo isso a gente debate em sala de aula. Então, eu trago aqui 3 princípios importantes para o processo civil. O princípio da inércia do judiciário é aquele que o judiciário está ali, está disponível, ele está parado, ele só vai movimentar, só vai tomar conhecimento se você provocar. Então, somente a parte poderá iniciar o processo. O princípio da ampla defesa é o direito da parte de utilizar todos os meios de provas e recursos para atingir o seu direito. Então, se o réu recebe uma citação de uma ação contra ele, ele vai usar da defesa e das provas para poder demonstrar para o judiciário falando, olha, o autor não tem razão, quem tem razão sou eu. O princípio do contraditório é a participação das fases do processo durante todas as etapas, tendo como garantia constitucional de se manifestar após a cada ato da parte contrária apresentado no processo. Isso quer dizer que, se o autor fez a petição inicial, o réu tem que apresentar uma petição que se chama contestação. Se o autor juntou algum tipo de prova, o réu tem que se manifestar para poder se manifestar sobre essa prova. Lógico que, nesses intervalos, o juiz tem que proferir uma decisão, mandando a parte contrária se manifestar, tá? Decidindo por isso. Então, são ordens cronológicas que o processo tem, a gente já debateu sobre isso em sala de aula, nós temos que entender, nós temos que saber jogar o jogo. Sabendo jogar o jogo, você consegue um resultado positivo. Não importa se você é o aluno mais inteligente da faculdade, que entende todo o conteúdo que o professor passa na sala de aula e não saber jogar o jogo. Tem que saber jogar o jogo. Temos que entender o procedimento, tá? Temos que conhecer os princípios.
Diante desses 3 princípios pequenos que eu trouxe aqui para vocês, nós temos fundamentos que vão trazer na petição inicial, fundamentos que vão trazer nas demais peças processuais da ação. Eu trago aqui um pouco de direito civil para a gente materializar isso na linha do tempo que eu vou colocar para vocês, explicando de forma teórica e prática. Então, sempre eu trago exemplo de contrato de compra e venda. O que é mais fácil é o nosso dia a dia. Contrato de compra e venda de imóvel. Se eu tenho um contrato de compra e venda de um bem imóvel, uma casa, por exemplo, eu tenho relação jurídica obrigacional entre as partes, eu tenho um contrato para poder fazer a segurança jurídica desse negócio jurídico. Se esse imóvel for parcelado, por exemplo, eu vou ter vínculo jurídico obrigacional ao longo do tempo até o adimplemento, porque quando acontece o adimplemento, o vínculo jurídico se rompe. Tá? Então, sabemos que esse contrato é formado de cláusulas contratuais, e as cláusulas são normas dispositivas de direito privado, porque são as partes que criam regras, não havendo aí a intervenção do poder público. Isso daí já está muito massificado na nossa cabeça. Tá? Eu falo do título executivo judicial, depois a gente fala de título executivo extrajudicial. O título executivo judicial é quando se há um acordo, se há uma avença dentro do Poder Judiciário que o juiz homologa por sentença. Então, aconteceu alguma transação dentro do Poder Judiciário, essa transação documentada se torna um título executivo judicial. Eu tenho um título executivo extrajudicial se são as avenças realizadas fora do Poder Judiciário. Então, um contrato de compra e venda, por exemplo, ele é um título executivo extrajudicial se contiver 2 testemunhas assinadas no final, beleza? Aí essa assinatura das testemunhas torna o título como executivo. Se eu não tiver assinatura, tenho força executiva. Eu posso cobrar o contrato, mas eu não tenho força executiva, tá certo? E aí, vindo para o nosso cenário, primeira instância, processo de conhecimento, né? Na aula depois da inaugural, como eu estou gravando essa aula na terceira, depois da terceira, do nosso terceiro encontro, nós falamos sobre uma revisão geral de processo civil. Na primeira aula de conteúdo, nós falamos sobre diferença entre procedimento comum e procedimento especial. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, quando eu encerrar essa gravação, eu vou começar a próxima gravação da primeira aula de conteúdo, essa é a inaugural, que é a ideia da gente se situar no tempo e no espaço. Então, como um processo de conhecimento funciona? Eu inicio com uma petição inicial, para eu ter uma petição inicial, eu tenho que ter lead, eu tenho que ter conflito de interesses mediante uma pretensão resistida. Aí eu tenho uma ação litigiosa. Posso ter um processo judicial sem lead? Pode. Eu tenho interesse comum entre as partes, como, por exemplo, um divórcio consensual, alimentos consensual, partilha consensual. São ações que A e B concordam, mas buscam a homologação do judiciário. Elabora-se a petição inicial, protocola-se a petição inicial. Após o protocolo, esse processo judicial termina com a sentença, com uma decisão terminativa, uma decisão final. A sentença é uma espécie de decisão. Ah, mas eu posso ter decisões ao longo do processo? Sim, são decisões interlocutórias que não põem fim ao processo, por isso que ela é chamada de interlocutória. Ah, na petição inicial eu posso pedir tutela de urgência? Pode. Então, a primeira decisão do processo vai ser uma decisão interlocutória, se manifestando com relação ao seu pedido de tutela de urgência. Se deferir, ok. Se indeferir, cabe recurso pela parte autora, que seria o agravo de instrumento. A gente remete o processo para a segunda instância, direto. A gente estuda isso em Direito Processual Civil 2, seria recursos. Tá? Nesse caso, eu quero mostrar para vocês que o processo começa com petição inicial, à luz do princípio da inércia do Poder Judiciário, à luz do princípio do contraditório da ampla defesa e da inafastabilidade jurisdicional. São princípios que vão reger o ajuizamento dessa ação. Contraditório e ampla defesa vão aparecer depois que o réu é citado, porque ele tem conhecimento da ação, ele tem que participar dos atos jurídicos, dos atos processuais até o final e tem o direito de apresentar a sua defesa com seus argumentos e suas provas.
tá? Então, primeiro contato do autor é na petição inicial com o Poder Judiciário, primeiro contato do réu com o Poder Judiciário é na contestação. Obviamente que os fatos narrados na petição inicial têm que ser comprovados através de documentos ou prova oral, e na contestação a mesma coisa. Então, na contestação, o réu vai contradizer o que foi alegado pelo autor na petição inicial. E o processo prossegue numa marcha processual com conteúdo cronológico, uma organização de atos processuais dentro de uma cronologia. Depois da contestação vem a réplica, depois da réplica vem o despacho em provas, depois do despacho em provas vem o despacho saneador. Esse despacho saneador encerra uma fase processual. Ele encerra a fase probatória e ele inicia a fase instrutória, postulatória, ou melhor, voltando. Depois da contestação vem a réplica, pago o que eu falei anteriormente, eu confundi aqui, vou repetir. Depois da petição inicial vem a contestação, da contestação vem a réplica, da réplica vem o despacho em provas, dando despacho em provas vem o despacho saneador, que encerra a fase postulatória. Despacho saneador encerra a fase postulatória, inicia a fase probatória, instrutória e decisória. Então, eu posso dividir esse processo de conhecimento em duas partes. A primeira parte, que é a fase postulatória, onde o autor junta provas na inicial e requer, onde o réu junta provas na contestação e requer. O juiz entra e decide. Encerra essa fase, todas as provas produzidas nessa fase são colhidas, são analisadas, são apreciadas na próxima fase. E o processo é julgado também. Então, a segunda fase desse processo, eu tenho a fase instrutória, probatória e decisória. Ou melhor, probatória, instrutória e decisória. Se prova, se instrui e se julga o processo. Muito difícil de enxergar essas fases, a não ser que a gente faça um desenho no quadro, como a gente fez, e a não ser que explique de forma muito detalhada e que vocês busquem também uma doutrina para poder identificar. Mas, na prática, vocês têm que entender o tabuleiro do jogo. Como eu falo, aqui nós temos que jogar xadrez com estratégia, entender os movimentos. Se eu sei que o juiz está fazendo um movimento contrário à cronologia, eu tenho que pedir para chamar o feito à ordem para reorganizar a marcha processual. Se algum advogado envolvido na ação se movimenta de maneira a tumultuar a ação, juntando provas desnecessárias, sem a permissão do Poder Judiciário, sem a permissão do Estado, na figura do juiz, eu tenho que intervir no processo, pedir para chamar o feito à ordem, regularizar a ordem cronológica do andamento processual. Esse processo ele tem que começar e terminar com todos os atos jurídicos perfeitos. Porque se o ato jurídico não for perfeito, pode causar dano, a violação de um direito constitucional de uma das partes. Então, sempre temos que acompanhar o processo, vigiando se a marcha processual está de acordo com o artigo 12 do Código de Processo Civil. É onde fala da questão de cronologia, tá? Precisamos conhecer a cronologia. O processo se encerra com sentença, eu preciso entender o que é uma sentença, é uma decisão que põe fim ao processo. Essa decisão que põe fim ao processo, ela pode ser com resolução do mérito, na forma do artigo 487 do CPC, ou pode ser sem resolução do mérito, na forma do artigo 485 do CPC. Ela seria sem resolução do mérito se houver algum vício na petição inicial, se o juiz acolher algum tipo de preliminar, se a petição foi inepta. Então, ele não atinge o objeto principal da ação, o processo é julgado extinto. Ele é julgado com resolução do mérito quando o juiz definitivamente analisa a causa principal, reconhece o direito do autor ou reconhece o direito do réu, mesmo que seja parcialmente. Tá? Reconhecer totalmente o direito do autor é julgar procedente a ação. Reconhecer parcialmente o direito do autor é julgar parcialmente procedente a ação. Reconhecer o direito do réu é julgar improcedente a ação. Eu tenho mérito analisado. Faz coisa julgada. Esse objeto não pode ser objeto de ação futura, ao contrário daquele do artigo 485 do CPC, que é sem resolução do mérito. Aí eu pego esse objeto e faço uma nova ação. Lógico que eu vou reparar os erros da petição inicial. Tá? Então,
mesmo analisando o mérito da sentença ou não, para ter que analisar a sentença, eu tenho que ver se essa sentença está de acordo com o que está previsto no artigo 489 do CPC, que são os elementos essenciais da sentença. Esses bate daqui, bate dali, critérios, requisitos, análises, elementos essenciais são pontos que, principalmente nesse exame de ordem que vai acontecer amanhã, podem cair, porque a promessa seria de uma prova mais técnica, dentro do que está previsto na norma jurídica. Então, são análises de artigos do Código de Processo Civil. Tá? Então, temos que identificar essa sentença se ela tem relatório, que é o inciso 1 do artigo 489 do CPC, se ela tem fundamentação, e se ela, que é o inciso 2, e se ela tem a parte dispositiva, que é o inciso 3. Se tiver, ok, a sentença está bem estruturada. Se não tiver, ela está viciada. Bateu o olho, você tem que identificar isso. Tá? E se ela estiver viciada, ela contém os requisitos, os vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê embargo de declaração contra uma sentença quando ela está viciada, quando ela está obscura, quando ela está contraditória, quando ela está omissa, quando ela contém erro material. Então, esses embargos servem para retificar esses vícios da sentença. Beleza? Então, ultrapassando essa questão de sentença, sabemos que cabe recurso de apelação para a segunda instância. Vamos para a segunda instância. Ele começa com recurso, o juiz de primeiro grau recebe a apelação, recebe a contrarrazões e sobe. Quando chega na segunda instância, eles fazem o juízo de admissibilidade. Recolheu custas? Ok. Está tempestivo? Ok. E o recurso prossegue. Inclui-se em pauta para julgamento de um órgão colegiado até terminar a fase recursal com o acórdão, que é a reunião de 3 desembargadores que vão analisar aquele recurso, vão julgar o recurso. Se eu tiver decisão por unânime, é porque todos os desembargadores concordaram entre si. Os 2 revisores acompanharam o voto do relator. Então, a decisão é unânime. Todos votam pela procedência do recurso, ou todos votam pelo provimento do recurso, né? Ou todos votam pela negativa do provimento do recurso. Então, se tiver uma divergência de voto onde há o entendimento minoritário e majoritário dentro da própria Câmara, aí eu não tenho decisão unânime, eu tenho decisão parcial. Tá? Obviamente que do acórdão também cabe recurso. Se houver a violação de uma lei federal, cabe recurso especial para o STJ. Se houver alguma violação constitucional, de direito constitucional, cabe recurso no STF, que seria o recurso extraordinário. Tá? Falando de STJ, ele vai ter a competência para revisão, né, para julgar o recurso, apenas para rever o que foi discutido na instância inferior. E no STF ele tem 2 tipos de competência: a competência originária, para iniciar um processo de crime praticado por presidente da República, vice-presidente da República ou procurador-geral, além das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, seria competência originária, inicia-se um procedimento lá no STF e termina no STF, ou ele pode ter uma função de rever a decisão de primeiro grau, na função devolutiva, que recebe a matéria da primeira instância e julga o recurso lá. E aí ele não está exercendo a função de competência originária, e sim de revisão. Tá? E aí descemos para o processo civil 3, que seria o cumprimento de sentença. Nós aqui estudamos cumprimento de sentença e execução. Aquele caso que nós debatemos lá sobre a compra e venda de um imóvel, que as partes fizeram um contrato, que a orientação é botar no final do contrato 2 testemunhas, isso quer dizer que eu transformo esse contrato, que é um título, em executivo. Então, eu posso fazer uma ação de execução, a parte executada recebe a citação da ação e intimação para pagar o saldo devedor em 3 dias, sob pena de penhora, ou se não tiver 2 testemunhas, eu faço uma petição inicial também, mas eu entro com ação de cobrança, e lá eu tenho audiência de conciliação, prazo de 15 dias para contestação, réplica,
tem audiência de instrução e julgamento, se for necessário, tem uma sentença, tem recurso, para depois vir na fase de execução e penhora, que é o cumprimento de sentença. Então, quando se faz uma execução direta, porque tem testemunha no contrato, o executado já recebe para pagar. Se ele não paga, ele vai ter os bens penhorados. Se ele tiver os bens penhorados, ele pode opor embargos à execução, como eu coloquei aqui embaixo. Mas se eu venho de um procedimento comum, de fase recursal, termina, desce ou começa a fase de cumprimento de sentença, que também oportuniza ao executado a apresentar a sua impugnação. Tá? E óbvio que essa terceira fase termina com sentença também. Os advogados que atuam na primeira fase, aqui na fase de conhecimento, eles recebem honorários na sentença. E os advogados que atuam na segunda fase, segunda instância, né, recebem majoração de honorários aqui. Caso tenham êxito no recurso, podem receber uma majoração no acórdão. E descendo para a terceira fase, que eu posso identificar como terceira, que é o cumprimento de sentença, ele também vai ter honorários aí somados ao valor da execução, honorários a mais de 10%, porque é o processo de cumprimento de sentença. Então, se pode ter honorários na primeira instância, aumentar na segunda instância e ter mais honorários na terceira fase. Seria cumprimento de sentença e execução e penhora, tá? E aí, para o processo civil 4, a gente começa a falar sobre procedimentos especiais. Mas para entrar em procedimentos especiais, obrigatoriamente nós temos que conversar e entender sobre procedimento comum. Temos que lembrar e comparar os dois. Tá? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Mas para finalizar essa apresentação, eu quero falar um pouco de procedimentos especiais. Quando nós falamos de procedimentos especiais, nós temos leis especiais, como, por exemplo, a Lei de Juizado Especial Cível, a Lei de Defesa do Consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Alimentos, a Lei de Juizado Especial da Fazenda, Lei do Juizado Especial Federal. São procedimentos especiais regidos por uma lei especial. Posso falar também sobre processos especiais, que têm um rito diferenciado. A Lei de Alimentos prevê ações de alimentos. Essas ações de alimentos têm um rito diferente de uma ação de cobrança, de uma ação de execução. Então, tem uma especificidade. Temos também a ação de consignação em pagamento, que nós estudamos na última aula. É uma ação que vem prevista no Código Civil e no Código de Processo Civil. Não existe uma lei específica para ela, mas ela tem um rito diferenciado. A execução de um título extrajudicial, por exemplo, um contrato de compra e venda que contém duas testemunhas, também tem um procedimento especial, porque o executado recebe a citação e intimação para pagar, não paga, logo tem uma penhora. Não tem aquele procedimento comum. Então, o que não tiver regra específica é procedimento comum. O que tiver regra específica é procedimento especial, e a gente vai estudar isso na próxima aula. Tá certo? Então, fechamos por aqui, agradecendo aí sempre a atenção de todos. Conseguimos chegar em 23 minutos, sem deixar essa apresentação cansativa. A ideia é não ficar exaustivo, é trazer o resumo daquilo que nós vimos em sala de aula. Se nós temos praticamente 2 horas brutas de conteúdo, a ideia é trazer mais ou menos 20 minutos, 25 minutos, ou no máximo 30 minutos de conteúdo de hora líquida, para você ter mais acesso às informações e assimilar melhor o conteúdo dado em sala de aula. Então, esse material vai para o portal, esse material está disponível aqui, como vocês estão visualizando, esse material vai para o grupo de WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Volto aqui para gravar o conteúdo, caso vocês precisem. Mas o recado é esse: saber jogar o jogo. Vamos saber jogar o jogo. Vamos conhecer o tabuleiro, vamos conhecer as peças. Não adianta estudar muito, entender muito e não saber aplicar. Vamos saber aplicar mesmo com conhecimento raso, mas tem que saber jogar. E é lógico que a gente tem que buscar um conhecimento mais profundo para poder chegar a um determinado momento, saber debater sobre o assunto, caso necessário. Tá? Então, esse é o caminho. Agradeço a todos e até a próxima.